Olá, eu sou a Ana Luz, aluna da UFABC. Eu vim apresentar um pouquinho do meu projeto de iniciação científica junto à minha orientadora, Paramita Barai. O tema do projeto foi a correlação das massas de buracos negros massivos centrais e massas das suas galáxias hospedeiras. Aqui está um pouco das etapas do meu projeto. Então, teve a parte de fundamentação teórica, onde nós estudamos alguns conceitos da astrofísica, como buracos negros e suas propriedades, também alguns conceitos de cosmologia, de universo. Fizemos alguns exercícios para fixação, exercícios tanto teóricos quanto para calcular essas coisas aprendidas na teoria, e também alguns exercícios para introduzir a parte de computação e de plotar os resultados das simulações em código Python. Por fim, o nosso foco do projeto foi analisar algumas simulações hidrodinâmicas cosmológicas, como essa da figura mostrada no slide, e então estudar o efeito de algumas variações dessas simulações. Um ponto muito importante para entender a fundamentação teórica do nosso projeto é entender o que são buracos negros, AGNs e galáxias hospedeiras. Basicamente, os buracos negros são pontos em que a matéria colapsa e são pontos de uma densidade extremamente elevada, onde o campo gravitacional é tão forte que nem a luz consegue escapar. Os AGNs são núcleos galácticos ativos, que são as partes centrais das galáxias hospedeiras que contêm o buraco negro. E, por fim, a galáxia hospedeira são as galáxias que hospedam esses buracos negros e AGNs. Como eu havia comentado, houve um ponto no projeto em que nós começamos a traçar algumas relações usando o código Python. E a principal relação que nós abordamos foi entre o redshift e o tempo cosmológico. O redshift, basicamente, é quando um corpo do universo ele está se afastando de nós, observadores na Terra, e então as ondas eletromagnéticas emitidas por esse corpo, elas sofrem uma distorção enquanto elas viajam pelo espaço, já que o universo está se expandindo, e elas acabam chegando na gente um pouco desviadas para o vermelho. E através dessa diferença entre a onda emitida lá na sua fonte e a nossa observação aqui na Terra, nós podemos então calcular, por exemplo, qual a distância desse objeto de nós, observadores, e também o tempo em que ele provavelmente surgiu aí na história do universo. E através dessa equação mostrada no slide, que nós conseguimos traçar essa relação entre o tempo cosmológico que o objeto surgiu e o redshift. Bom, e aqui está um pouquinho do resultado da análise das simulações hidrodinâmicas. Essa aqui é a comparação entre diferentes volumes cosmológicos, ou seja, quando você observa uma porção menor e uma porção maior do universo. Quando a gente trata de uma porção menor, um volume de caixa, né, um volume cosmológico menor, nós observamos que as massas dos componentes das galáxias, elas são no intervalo bem menor também. E quando nós observamos o volume cosmológico maior, as massas também, elas crescem proporcionalmente. Isso acontece porque, ao observarmos esses volumes maiores, nós conseguimos abranger também galáxias mais massivas que possuem buracos negros supermassivos em seus centros. Aqui nessa etapa, nós conseguimos comparar a evolução do volume de galáxias que surgiram no universo de acordo com o redshift. A gente percebe aqui nos primeiros gráficos que tem poucos pontos, ou seja, esses pontos são galáxias, e que eles começaram a se formar assim com uma taxa maior por volta de 1 giga-anos após o Big Bang. E a gente também consegue observar que mais galáxias se formaram com a passagem do tempo cósmico, e algumas delas se tornaram maiores em massa e tamanho. E por fim, nessa etapa, nós podemos observar a correlação entre as massas dos componentes das galáxias. Nós percebemos uma correlação linear entre a massa do buraco negro central e a massa total da galáxia, também entre a massa estelar e a massa total, e a massa de gás e a massa total. Essa linearidade é algo natural, isso considerando que a massa total ela é formada pela massa de buraco negro, a massa estelar e a massa gasosa. Porém, algo muito interessante que nós observamos é que há também uma linearidade entre a massa do buraco negro central e a massa estelar da galáxia. E essa correlação é algo que os físicos ainda não conseguem dizer com certeza o que ela possa significar, mas alguns argumentam que isso se deve devido ao processo de feedback do buraco negro central, que desempenha um papel nessa correlação. Bom, basicamente é isso. Muito obrigada pela atenção.